Boa noite, meus ouvintes. Chove muito aqui no Rio de Janeiro. Então fui obrigado a fazer essa live no interior do carro. Eu hoje vou atender uma pergunta da Cristina, minha ex-aluna, mas ela continua sempre em contato comigo. Ela me fez uma pergunta, uma indagação, e eu disse a ela que eu não ia entrar na personificação dos personagens, né? Mas que eu ia dar uma explicação desde Roma, vamos assim dizer. Ela pergunta o seguinte: como é que uma massa se encontra no lugar sem o comando do seu chefe? E após, né, a propagação, a invasão, eles são presos, autuados e respondem a processo. E o chefe não. Então vamos falar de Júlio César. Júlio César, quando invadiu a Gália era uma região onde ficava a França, a Bélgica e parte da Alemanha, conquistada por Caio Júlio César. Júlio César foi um político, general, e que queria acabar com a República, né? Ele queria impor o império. Júlio César era, então, muito inteligente. Ele ia à frente da sua tropa. Ele não era covarde. Ele ia à frente da sua tropa. Assim como Aníbal, Átila, Napoleão, eles iam à frente da tropa. Eles não deixavam a tropa sem comando, né? E invadindo regiões sem comando. O chefe tem que estar na frente. Não pode se acovardar. Mas Júlio César era portador de uma patologia cerebral. Ele sofria de epilepsia. Essa epilepsia, ela era genética. A epilepsia é uma perturbação nas células nervosas do cérebro, né? Que pode ser origem genética, traumatismo craniano, ou um AVC. Pode deixar uma sequela, né, e causar epilepsia pro resto da vida. Geralmente não tem cura. Precisa de um remedinho anticonvulsivo e um sedativo. E evitar ficar estressado, ter uma vida agitada. Tem que viver numa tranquilidade, né? E Júlio César não vivia assim, porque ele se uniu a Pompeu, a Crasso, e quiseram, né, fazer um Estado absoluto, né? O que é Estado absoluto? É aquele em que o ditador, o tirano, ele domina os poderes. Ele tem o poder judiciário dominado por ele, o legislativo e o executivo. Ele é o senhor absolutista. Então, o que aconteceu? O Júlio César tinha episódios de convulsões. E naquela época não havia remedinho para isso. Tinha que esperar a convulsão cessar para voltar à vida normal. Ele, inclusive, ajudou Cleópatra a se tornar a faraó, a primeira faraó mulher, né? Que ela dividiu o trono com seu irmão, e não dava colher de chá. E ele foi lá e conseguiu vencer a guerra entre ambos, e Cleópatra passou a governar. O que acontece é que ninguém aceitava acabar com a República, né? Porque a República era um Estado democrático, né? De direito, onde o Senado legislava, né? Aprovava políticas expansionistas e outros tipos de ações, né? Então, o que acontece? Júlio César, quando ele volta a Roma,
ele é assassinado pelo próprio sobrinho, Brutus, onde ele fala aquela célebre expressão, até tu, Brutus, né? Então você nota que ninguém quer um Estado absoluto, na mão totalitária, né, de um autocrata. Ninguém quer isso, né? Então vejamos, o Capitólio, a maior democracia do mundo, uma Constituição que remonta a mais de 2 séculos, ninguém poderia esperar que ela seria atacada, afrontada, que o Capitólio seria invadido, incitado, estimulado pelo perdedor da eleição de 2020, né? E o que acontece? 5 pessoas morreram no confronto. E até hoje, o incitador, o chefe, nada sofreu. E lá, o Estado Democrático é pleno. A justiça também funciona. Mas há uma dificuldade em pegar o chefe. Você começa a pegar os invasores que foram lá. Mas ele não teve comando. Porque o seu comandante era um covarde. Era uma turba, né? Uma massa que invadiu, manobrada por ele, né? Que invadiu o Capitólio. E nada acontece. E isso você vai verificar lá na Alemanha nazista. O que acontece com a Alemanha nazista? O senhor Adolf Hitler era um cabo mensageiro, não tinha a intelectualidade, o conhecimento de estratégia militar que só os generais vão ter, porque os generais passam por uma série de cursos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você faz a ESEMI, faz a ESG, vai lá para a Europa, para os Estados Unidos, fazem vários cursos para eles chegarem a general. Você não pode botar um cabo mensageiro, um cabo de esquadra para comandar um exército. Isso é o cúmulo, né? Não dá certo. E nunca houve. Aqui, por exemplo, quando veio a ditadura de 64, quem assumiu? Um general, né? E assim eles sucessivamente foram assumindo até eles entregarem ao Estado Democrático de Direito a democracia plena em 85, que foi o general João Batista Figueiredo. Porém, Hitler, ele ficava confinado nos bunkers, né, dando ordens absurdas. Enquanto ele foi invadindo a Europa, a Áustria, a Polônia, a Tchecoslováquia, e aquele premier Chamberlain da Inglaterra, que foi lá, fez um acordo com ele, que ele ia parar, não ia mais expandir as invasões. Não se pode acreditar, porque são maníacos. Eles não pertencem à raça humana. Eis a questão, não pertencem à raça humana. Eles vão invadindo, invadindo. A cabeça tinha que ser cortada logo no início. Logo no início, né, os aliados deveriam se unir para acabar de vez com Adolf Hitler. Mas não, os Estados Unidos só entrou na guerra depois que os japoneses invadiram o Pearl Harbor. Ficaram esperando, deixando o nazismo prosperar, progredir, crescer. E até hoje está aí. É uma preocupação. O nazismo é a extrema-direita. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Todo mundo sabe que o nazismo é a extrema-direita. E a Alemanha sofre até hoje com nazistas camuflados no seu país. Nós temos até aqui no Brasil, Santa Catarina, Paraná, são redutos nazistas. Não tem nada de neonazista, não, são nazistas mesmo. Tá entendendo? E muita gente flerta com o nazismo. Então, o que se pode fazer? É cortar logo no início, não é?
Se o cara que tem pretensões antidemocráticas, eles têm que ser combatidos no início, não deixar prosperar, né? Porque se prospera, o risco é maior. E depois, para você debelar, a dificuldade é enorme. Entendeu? Agora, note-se que eles são covardes. Eles não vão na linha de frente. O Benito Mussolini não ia na linha de frente, né? Mas o próprio povo, né? O próprio povo acabou com a vida de Mussolini. Ele foi queimado vivo, de cabeça para baixo. E esse foi o grande temor de Adolf Hitler. E quando ele sentiu que não tinha mais jeito, ele se suicidou, né? E os seus cúmplices foram logo julgados, né, no tribunal de Nuremberg, condenados à morte. Rapidamente. Isso foi feito e se deu um fim. Aí vem o plano Marshall, que recuperou os estragos que a Alemanha sofreu, foi bombardeada, né? E temos que agradecer também à União Soviética, porque a entrada da União Soviética na Alemanha, em Berlim, acabou por vez a possibilidade da Alemanha nazista se recuperar. Então, aqueles que têm pretensões ditatoriais, eles não param, porque eles não pertencem à raça humana. Eles são monstros. Monstros. Eu me lembro do coronel Paulo Malhães, do Exército, né, cuja esposa confessou. Ele me falou que colocou o corpo do deputado Rubens Paiva num rio, e o rio levou e desapareceu. Assim como Vladimir Herzog, em São Paulo, que foi lá para depor voluntariamente. Colocaram ele como se ele tivesse se enforcado lá numa selva. Mas nós tínhamos um grande presidente da República, apesar de ser um presidente general, que deu continuidade, mas ele entregou o país à democracia. Tirou o comandante do 2º Exército, né, de São Paulo, do Sul, e não permitiu mais isso. Depois eles tentaram o golpe em 77 com Frota, tá entendendo? E ele, graças ao general Hugo de Abreu, que era o chefe do SNI, que descobriu a intenção dos golpistas de continuar à frente da ditadura, porque eles não querem largar o poder, eles querem continuar. E eles são patrocinados por milionários, por empresários. Por isso que é extremamente difícil, entendeu? Então, o que acontece? Eu também acho que se as instituições agissem logo no início, isso não teria acontecido. Mas por que não age? Porque você tem um Ministério Público corrupto, peitado. Você tem uma Câmara que leva vantagens. Então o cara se acha absoluto. Posso fazer o que eu quiser. E deu no que deu. Agora eu acho o seguinte, tem que tirar a tomada da parede e deixar o judiciário fazer o seu papel. Porque se o judiciário não fizer o seu papel, eles serão os vencedores. Tá certo, Cristina? É isso que eu tenho para te dizer. Não esqueça de dar aquele likezinho, de se inscrever, tocar lá no sininho. O papo hoje está encerrado aqui. Sem falar em personagens.